Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. E nesse vídeo a gente vai dar continuidade ao nosso Aprenda Inglês Britânico com a aula número 15. E é uma aula onde a gente vai voltar um pouquinho ao que seria, vamos dizer assim, as nossas raízes, né, dessa série Aprenda Inglês Britânico, onde a gente vai falar de coisas que são típicas do inglês britânico. Eu estou falando especificamente de palavras que elas são de uma forma no inglês britânico, de outra forma no inglês americano e que muitas vezes a gente se confunde por conta de algumas referências que a gente recebe. Beleza? Eu sei, eu vou falar de várias coisas. Eu sugiro fortemente que você se sente confortável, pegue o seu caderno, seu lápis, sua borracha para anotar as coisas que eu vou falar, porque muitas delas vão fazer cair um monte de ficha aí na tua cabeça e a intenção hoje é clarear as ideias e não complicar mais. Então, faz isso que eu falei, pega teu lápis, teu caderno, senta confortável e bora pro vídeo. Então, como eu disse na abertura do vídeo, a gente vai falar sobre palavras diferentes entre o inglês americano e o britânico. A gente tem recebido aqui no nosso canal muitos comentários de pessoas que dizem assim: finalmente encontrei um canal que alguém ensina inglês britânico, alguém que quer mostrar como é que é a diferença, sempre procurei e nunca encontrei, ou moro na Inglaterra, né, mais especificamente Londres, né, muita gente que mora em Londres, e moro em Londres, estou estudando inglês e estou aprendendo muito. Eu fico muito feliz, muito feliz que o nosso trabalho aqui do Conexão Britânica esteja, né, ajudando a vocês. A intenção é justamente essa, é ajudar vocês, é trazer vocês para um nível diferente e vocês entenderem como que funciona realmente o inglês britânico e deixar claro que não é esse bicho de 7 cabeças, que não é tão difícil assim aprender, muito pelo contrário, tá? Dá trabalho assim como qualquer outro idioma. Mas eu sei também que tem pessoas que querem aprender de uma outra forma, que querem entender o inglês de uma outra forma, de uma forma mais profunda, que os nossos vídeos aqui estão ajudando, mas que essa pessoa quer mais. Ela quer, não, eu quero aprender a falar de uma determinada forma, ou eu quero fazer um teste de proficiência para poder morar na Inglaterra, porque eu quero fazer um mestrado ou porque eu quero trabalhar lá. Para isso nós temos o Personal English, que é um produto aqui do Conexão Britânica, 100% do Conexão Britânica, onde você pode ter oportunidade de ter aulas ao vivo comigo, né, por alguma dessas plataformas aí, né, de videoconferência, onde a gente vai trabalhar diretamente com a tua necessidade. Não vou impor a você um método. Nós vamos começar lá do que eu considero ser o começo. Não, eu vou entender a tua necessidade e nós vamos trabalhar em cima da sua necessidade. Aqui na descrição tem um link para a nossa página lá do Personal English, onde você pode ver todas as informações que você precisa, se inscrever e, eventualmente, a gente se encontra por aí, beleza? Clica lá no link, já deixa separadinho, assiste o vídeo, no final vai lá e eu vejo você lá do outro lado. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre essas palavras e vai funcionar da seguinte forma. Eu vou botar aqui pequenininho o significado dela em português e o que ela significa em inglês americano e no inglês britânico. Tenho certeza que algumas delas você vai se chocar um pouquinho. Eu também me choquei quando eu aprendi e não tem problema nenhum nisso. Vamos lá, primeira palavra, na verdade não é uma palavra, é uma expressão que é o centro da cidade. Como que eu falo centro da cidade em inglês? Eu posso falar downtown, que é o caso do inglês americano, ele chama de downtown, ou city center ou town center no inglês britânico. Por que tem essa diferença de city e town? Por que tem duas expressões e por que não uma? Porque existe uma regra no inglês britânico, na verdade não no inglês britânico, existe uma regra na Inglaterra, onde cidades com algumas características, que eu ainda estou pesquisando para tentar entender isso muito bem e passar isso para você, algumas cidades com algumas características, elas são cities. E quando elas têm outras características, elas são towns. Então, alguns lugares lá você vai ver City of alguma coisa ou Tanana Town, tá? Porque elas são realmente diferentes, tá? Então, dessa forma, se a cidade é uma city, ela vai ter um city center. Se a cidade é uma town, ela vai ter uma town center, ok? Então, o centro da cidade se fala dessa forma e você vai ver isso
nos diferentes lugares, né? Seja no inglês britânico ou no americano. Próximo é sobremesa. Sobremesa, quando a gente está lá no nosso curso de inglês, a gente aprende que sobremesa é dessert. E tá tudo certo, né? Mas no britânico eles chamam de pudding. E pudding não necessariamente é um pudim, tá? Existem vários pratos em inglês britânico que você tem lá pudding e não é um pudim, pode ser um bolo, tá? Pode ser um pão. Tem determinados tipos de pão que são chamados de pudding. Mas pudding no sentido genérico é a sobremesa. Próxima, refrigerante. Refrigerante, lá nos Estados Unidos eles chamam de soda. Alguns lugares se chamam de pop, ou até usam o nome mesmo de uma determinada marca aí de refrigerantes, né? Mas na Inglaterra se usa soft drink. Você pode encontrar pop em algum lugar também, tá? Mas soft drink é mais comum para refrigerante, principalmente em menu de restaurante. Já fica a dica aí. Próxima é o andar térreo. O andar térreo é o andar do solo, né? O andar que fica à altura da rua. Lá nos Estados Unidos eles chamam de first floor, que seria o primeiro andar. Então, nos Estados Unidos o primeiro andar é o térreo. Aqui para nós do Brasil não, né? Uma vez que existe a palavra térreo, é o térreo e depois o primeiro andar, que é o primeiro andar acima do nível do solo. Na Inglaterra se chama de ground floor. Ground é chão, é o piso, é a terra. Então, ground floor é o piso, o andar da terra, entre aspas. Ou seja, o térreo. No inglês britânico ele é muito mais próximo da nossa palavra térreo do que no inglês americano. O próximo é a paixão nacional do Brasil. Futebol. Provavelmente esse você já sabe. Futebol lá nos Estados Unidos eles chamam de soccer. O futebol como nós conhecemos aqui no Brasil, soccer. E na Inglaterra, football. Pois é. Então se você vai lá para a Inglaterra e você fala que você quer jogar soccer, eles vão até te entender, mas eventualmente eles vão corrigir e dizer que você vai jogar futebol. Por quê? O futebol americano, aquele futebol que se joga lá, que se a gente parar para pensar, é um futebol jogado com a mão, na maioria das vezes, lá eles chamam de football. Se eles falam playing football, é isso aqui que eles estão falando. Isso lá nos Estados Unidos. Na Inglaterra se fala American football. Então é o football, que é o futebol que nós jogamos aqui no Brasil, normalmente, e o American Football é o futebol americano, né? E, enfim, eu sei, tem o rugby, que aí é uma outra história, é de outro jeito. Eu ainda não entendi como é que funciona também. Se você conhece rugby, coloca aqui no comentário como é que funciona rugby, porque eu não sei. Em seguida, nós temos a fila. Fila, por exemplo, a fila do banco, a fila do pão, a fila do gás, a fila, sei lá. Existem experimentos sociais que falam assim, que se você cria uma fila, qualquer pessoa lá entra. Nós temos desejo muito louco por fila. Então já vi casos de experimentos sociais onde a pessoa criou uma fila para saber para que era a fila. E funciona. Experimenta aí na tua cidade, vê se dá certo e me fala. Então, nos Estados Unidos se chama fila de line. Line, né? I'll get a line, eu vou pegar uma fila. Já na Inglaterra se chama de queue. Queue. Eu sei, não parece, eu sei. A pronúncia é uma coisa, a escrita é outra, eu sei. Então, essa palavra aí quer dizer queue, que é fila. Próxima, feriado nacional. Feriado nacional, como nós temos aqui no Brasil o Dia da Independência, nós temos, enfim, tantos outros, aí tem feriados religiosos que são feriados nacionais observados e onde a gente para, Dia do Trabalho, por exemplo. Todos esses feriados nacionais nos Estados Unidos se chamam de National Holiday, né? National Holiday faz até um pouco de sentido. Na Inglaterra, eles chamam de Bank Holiday, feriado bancário. Vamos dizer assim, é aquele feriado onde o banco não funciona. E é isso aí, tá? Inclusive, já uma dica para você que está procurando emprego, dentro dos benefícios, procure observar se você tem direito aos Bank Holidays. Porque a empresa ela te dá X dias de férias remuneradas todo ano, geralmente são 20 dias de férias, mais 10 dias de Bank Holiday, tá? Então, observa isso direitinho, porque eles consideram os feriados como dias de férias. Já fica uma dica aí para quem está procurando emprego. Próximo, gasolina. E não vamos falar do preço da gasolina, mas sim como se fala gasolina. Nesse caso, gasolina nos Estados Unidos é gasoline, né? É muito parecido com o português. Na Inglaterra é petrol. Tem um pouco a ver com petróleo, né? Então, petrol. Próximo,
biscoito doce. Eu não vou entrar na polêmica se é biscoito ou se é bolacha, tá? Então entenda como você entende normalmente. Se é biscoito, se é bolacha, você entende como você entende normalmente, tá? Não vou entrar nessa polêmica, mas para mim é biscoito. Então, biscoito doce nos Estados Unidos a gente chama de cookie, um cookie. Já na Inglaterra é biscuit, biscuit. Então, se você, por exemplo, existe a tradição do chá inglês. O chá inglês se come com biscuits ou cakes, tá? E existem vários tipos de biscuit, assim como existem vários tipos de cookies. Enfim, são a mesma coisa. Próximo, apartamento. Tenho certeza, se você mora num apartamento, eu hoje não moro num apartamento, mas já morei em apartamento. No inglês americano, você você vive em um apartment. Já no inglês britânico, você mora num flat. É a mesma coisa. Próximo, aluga-se. Aluga-se. Quando você vê uma placa, a gente falou agora de apartamento, por exemplo, você vê lá um apartamento para alugar. Lá nos Estados Unidos, você vê lá a palavra ou a expressão for rent. Rent, aluguel, seria para alugar, né? Já na Inglaterra, to let. To let, permitir. Então você permite que algo aconteça. Nesse caso, você deixa a pessoa viver naquele ambiente. Eu estou tentando contextualizar o porquê de usar to let, né? Então, para se permitir aqui. O próximo é um vegetal. É, na verdade, um legume, que é a berinjela. Berinjela nos Estados Unidos se chama eggplant, enquanto na Inglaterra, no Reino Unido, se fala aubergine, né? Eggplant, aubergine. Batata frita. Nós temos dois tipos de batata frita. Uma é a batata frita palito, aquela que a gente come normalmente em barzinho e tudo mais, que você chama de French fries nos Estados Unidos e de chips no Reino Unido. E aqui é uma das coisas que deixa a gente meio torto, porque a gente está acostumado a ver batata frita chamada de chips quando ela tem rodelas finas, como aquelas marcas ali de batata vem num saquinho, né? Que vem mais ar do que batata, diga-se de passagem. A gente vê lá que se chama de chips. Por quê? No americano se chama de chips. Então é muito mais comum a gente ver chamado de chips. Já essas batatas, né, dessas marcas que você pensou aí, no inglês britânico eles chamam de crisps. E, gente, é a mesma coisa. Eles só chamam de nomes diferentes. A questão é, se você pedir por chips, lá você ganha uma coisa diferente do que você está pensando. Por isso é importante você saber esses nomes diferentes de um para o outro. Beleza? Próximo, elevador. E esse aqui é um dos principais motivos de gente perdida na vida. Vou te dizer por quê. Você chega lá no aeroporto, vamos supor, você chegou lá no aeroporto de Heathrow, e você tá lá, poxa, eu preciso achar um elevador porque eu preciso ir para onde eu vou pegar o ônibus para eu ir para um outro lugar, para uma outra cidade aqui na Inglaterra. Então eu procuro pela palavra elevator. Se você é uma pessoa visual que nem eu, você vai procurar pela palavra. E é isso aí. E você não vai achar essa palavra. Você não vai achar elevator. Você vai achar lift. Procura, de verdade. Pausa o vídeo agora, procura algum vídeo que tem aí aqui no YouTube e procura lá, aeroporto de Heathrow, uma pessoa andando no aeroporto de Heathrow, e presta atenção nas placas. Você não vai ver elevator, você vai ver lift. Então, já bota isso na tua cabeça, anota isso, porque no momento que você desembarcar lá, você não vai ver elevator, porque se chama lift. Próximo é o diretor da escola. Vamos imaginar a seguinte situação, você está lá no Reino Unido, você vai conversar com o diretor da escola do seu filho, ou da sua filha. Aí você vai lá e está procurando pelo principal, porque você viu numa série animada lá da Fox, que hoje é da Disney, que o diretor da escola é o principal. Legal, e você não acha o principal. Aí você para numa porta que está lá escrito Headmaster. Você fala, quem é esse camarada aqui? Ele é o diretor da escola. Então ele é o cara que você está procurando. O principal, na verdade, é o Headmaster. Experimenta uma coisa para mim. Assista Harry Potter em inglês. Com a legenda em português, não tem problema. Mas assista em inglês. E veja como que eles se referem ao Dumbledore. Dumbledore é o Headmaster de Hogwarts, certo? Já naquela outra série lá, estou falando dos Simpsons, o diretor Skinner é o Principal. Justamente porque Harry Potter é usado em inglês britânico e os Simpsons usam inglês mais do que americano, né? Próximo, estacionamento. Estacionamento, você vai lá parar seu carro, você está procurando por um parking lot. Você olha parking lot, aí você vê um estacionamento e fala, mas peraí, isso aqui não é um parking lot. Isso é um car park.
esse momento que eu vou abrir um parêntese gigante aqui, porque eu quero falar com aquela pessoa, com você mesmo, que gosta de traduzir palavra por palavra, que qualquer palavra que a gente bote aqui você está colocando no tradutor, seja para entender melhor, seja para saber se eu estou falando tudo direito. Esse é aquele momento que a coisa não vai funcionar para você. Por quê? Você vai lá procurar parking, você vê estacionar ou estacionando, você fala, poxa, funciona, que legal, funciona. Aí você vai procurar park, você vai encontrar um parque. Aí você fala, um parque de carro. Tipo, não vai funcionar. Aí você bota car park, aí aparece estacionamento. Então, há vários vídeos aqui no canal que eu faço essa mesma... eu falo a mesma coisa. Você que traduz palavra por palavra, blá, blá, blá. Eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu não sou contra o uso de tradutores. Não sou. Até porque a gente precisa ter referência de algum lugar. Eu sou contra, sim, você viciar em tradutores. Você definir, você basear a sua comunicação em tradutores. Isso eu sou contra, sim. Porém, é muito mais importante para mim a pessoa que usa o tradutor sabendo usar o tradutor do que a pessoa que usa o tradutor de qualquer jeito. Então já vou te dar um conselho aqui. Você viu uma palavra, colocou no tradutor e não fez sentido para você, não parta logo para a conclusão de que a pessoa que te falou aquela palavra está errada. Na verdade, procure colocar mais palavras junto daquela, porque às vezes isso pode ser uma expressão, como é o caso de car park e o próprio parking lot. Então, parking lot você vai ver assim, estacionando lote. Aí você fala, o quê? Hein? Oi? Como assim? E é isso daí, tá? Então, vai traduzir as coisas no tradutor, coloque 2 ou mais palavras juntas, porque senão você vai sempre acabar esbarrando em uma tradução direta, palavra por palavra, e nem sempre isso vai ser bom para você. Beleza? Dito isso, vamos para a próxima. Fralda. No inglês americano eu chamo de diaper. Diaper, enfim, é fralda. Já no inglês britânico você chama de nappy. Nappy. Você até pode, se você for aí para uma rede de supermercado ou para uma farmácia, você vai lá procurar fralda e fala assim, I'm looking for diapers. A pessoa vai entender o que você está falando e ela vai te entregar a fralda. Só que eventualmente você vai receber uma correção no sentido, olha, aqui a gente fala mais nappy do que diaper. Diaper é americano. Você vai receber isso. E receber isso numa boa, tá? Então, diaper americano, nappy lá no Reino Unido. E por último na nossa lista está o metrô. O metrô, nos Estados Unidos, a gente conhece até como uma rede de sanduíches que é Subway, né? Então, Subway é o metrô. Já lá no Reino Unido tem 2 formas de você chamar. Uma é o nome oficial dele, que é Underground, tá? Eu sei, existe parte do metrô londrino, inclusive, que se passa por cima da terra, né? O Overground, tá? Mas o complexo inteiro ele é chamado de Underground. Ou Tube, ele chama de Tube. I'll take the Tube. I'll take the Tube there. Então vou pegar o metrô até lá, beleza? E bom, foram essas as palavras que a gente separou hoje para você. Eu espero realmente que tenha sido útil. Porém, eu tenho mais uma coisa para te dizer. Na verdade, eu tenho quase certeza que eu vou responder uma pergunta na tua cabeça, que é o que você precisa fazer agora. Se você acompanha essa série já há algum tempo, você já sabe a resposta. E se você sabe a resposta, já entendeu e já está fazendo, legal. Legal, pode pular o vídeo, não tem problema. Se você sabe a resposta, mas você já está torcendo o nariz do tipo, poxa, eu vou ter de fazer isso, eu te convido a ficar aqui e ouvir mais uma vez. Significa que não internalizou. Se você não sabe a resposta, vamos lá que eu vou te contar. Primeira coisa, ouça muito, ouça pra caramba, sabe? Ouve o máximo que você puder. Música, podcast, audiobook, vídeo no YouTube, de preferência nosso aqui, ou de outras plataformas de vídeos também. Tenta ouvir bastante, tenta caçar essas palavras que a gente falou aqui durante o vídeo. Ouviu bastante? Legal. Repete tudo, tenta reproduzir exatamente o que a pessoa fez, seja a forma que ela falou, seja o jeito que ela articulou, seja o contexto que ela usou, tá? Fez bastante os passos 1 e 2, repete eles de novo. A repetição, ela é parte de um processo. E tudo isso que a gente está passando aqui, durante todas essas 15 aulas e as próximas que estão por vir, a aula 16 vai sair já também, é um processo. O processo ele tem início, o início é rápido, ele tem um meio gigantesco e ele não tem fim. Desculpa acabar com seus sonhos. Não tem fim. Eu estudo inglês há 30 e bolinha, 33 anos. Eu estudo inglês e meu processo nunca acabou. Porque tem sempre coisa nova para aprender. Preciso aprender coisa nova? Eu volto aqui e faço tudo isso. Eu
Se eu faço tudo isso, por que você não pode fazer? Claro que pode, deve. Vocês vão me agradecer lá na frente, tá? Então, entenda, é um processo, faz parte. É bom, é gostoso, mas você precisa dedicar tempo para isso também, tá? E não perca que a aula 16 está vindo e eu tenho um conteúdo bem especial para ela e falar de uma coisa que faz tempo que eu não trago aqui no Aprenda Inglês Britânico. Então, se eu fosse você, eu me inscreveria no canal, daria um like nesse vídeo, claro, compartilharia com seus amigos, etc. Deixava comentário, pode deixar o que vocês quiserem. E por último, não perde a chance de fazer parte do nosso clube de membros aqui no canal. É só clicar lá embaixo em Seja Membro e vir para cá que tem vários benefícios. É só olhar lá como é que funciona. Beleza? Então, muito obrigado pelo seu view. Eu vejo você na próxima aula ou em qualquer outro vídeo. Valeu? Um abraço. Tamo junto. Tchau, tchau.